banco de dados relacional, nós não encontramos. Então, aqui, eu estou dando uma instrução para buscar um documento. Então, db.usuário.find1, então, depois nós vamos explorar bastante essas instruções aí, passo a passo, vamos fazer exercícios práticos, certo? Mas aqui só para vocês saberem o que significa aqui. Quando eu faço um db, é um comando básico, né? Então, faz parte da estrutura. O usuário seria a minha base de dados, né? Então eu estou buscando dentro da minha base de dados. Find1 quer dizer que eu quero somente um resultado, o primeiro resultado que se encaixe nesse critério que está aqui, idade 2.25. Então, o idade 2.25, eu quero dizer que eu quero retornar o primeiro registro cujo a chave idade e o valor seja igual a 25. Então vejam que aqui, quando eu crio um objeto em MongoDB, ele vai ter a minha chave primária que vai se chamar _ID. Ele vai ser um Object ID, então toda vez que eu gerar automaticamente um documento, ele vai gerar para mim o quê? Esse Object ID que vai ser a minha chave. Mas eu posso trabalhar com um valor inteiro nessa chave? Posso. No decorrer aí dos nossos testes, vocês vão ver que existem maneiras de eu declarar um valor inteiro para esse _ID aí, que é um campo obrigatório dentro de um documento. Então, qualquer documento, o índice dele vai ser o _ID e tem que ter um valor único. Seria a ideia de chave primária. Então, aqui, primeiro Bia, último Souza, idade 25. Então, vejam que aí ele pegou o primeiro documento cuja idade era igual a 25, o valor do campo é igual a 25. O hobby, aviação e alpinismo, vocês viram aqui que... Opa! Saiu aqui, ó. Estão vendo a apresentação aí, pessoal? Sim. Foi? Sim? Então, Sim. aqui, ó, no recomendações, vocês estão vendo que eu coloquei um documento embutido, né? Lembra que eu falei para vocês que a chave, abertura e fechamento de chaves indica a criação de um documento? Então, aqui, ó, recomendações. Daí, abri uma chave, daí eu tenho de novo uma chave chamada cor e um valor chamado rosa. Uma chave chamada esporte e um valor futebol. Então, vejam que aqui eu tenho a ideia de um documento embutido dentro do outro. Então, dentro de um documento, eu posso ter vários documentos embutidos um dentro do outro, certo? Então, dentro de um documento embutido, eu posso ter outro documento embutido, então eu consigo ir cascateando tudo isso dentro da criação de um documento do MongoDB, beleza? Então, como nós já falamos, o documento é sempre constituído do chave e valor, onde aqui no exemplo type book, type é a minha chave e book seria o meu valor. A chave geralmente
são escritas na forma de string, certo? Então, a chave tipo igual type aqui sempre vai ser em forma de string, com aspas duplas, mas os valores podem variar e ter qualquer tipo de dados, até mesmo dados binários, arrays e outros documentos, como nós vimos no slide anterior. Então, basicamente, nós temos o string, que nós vimos lá no exemplo anterior. Então, qualquer cadeia de conjunto de caracteres que eu queira colocar como valor, eu posso usar o tipo string. Automaticamente, conforme eu vou colocando os dados, se eu colocar no formato do tipo de dado, ele já vai reconhecer. Então, se eu colocar um conjunto de dados, entre aspas, ele já vai reconhecer automaticamente que aquele dado é string. Integer. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ranking 2.1, então ele está reconhecendo aqui que esse valor 1 é um valor inteiro numérico. Então, ele pode ser um inteiro de 32 bits e um inteiro de 64 bits. O que isso interfere? No tamanho do meu número. Então, se eu trabalhar com 64 bits, eu vou ter um número muito maior do que o número de 32 bits. Boolean, eu posso trabalhar com true ou false. Esse true ou false também só escrever a palavra true ou false que ele já vai reconhecer que é um tipo boolean. Double, né, para armazenar pontos flutuantes. Então, se eu colocar um número com ponto, ele já vai reconhecer automaticamente que esse número é um double. Array, nesse formato, abre colchetes e separa cada valor por vírgula. Lembrando que um array pode ter ou não aspas duplas, né? Então, por exemplo, se eu for armazenar um array com strings, vai ter aspas duplas. Se eu for armazenar valores inteiros, eu vou trabalhar sem aspas duplas. Se eu for trabalhar com valores double, eu vou trabalhar com pontos. Então, dentro do array, eu posso pôr qualquer tipo de dado. E posso até misturar dados dentro do array. Então, eu posso ter um valor aqui, o primeiro meu valor ser do tipo string, um segundo valor do tipo inteiro, um terceiro valor do tipo double e assim sucessivamente. Então, posso pôr um outro array dentro do array. Então, quer dizer, um dos valores do meu array aqui poderia ser um outro array também. Então, é bastante flexível nisso aí. Beleza, pessoal? Timestamp, né? Então, isso aqui é um tempo de processador. Acho que todo mundo já usou isso aí alguma vez nos bancos de dados relacionais ou em programação. Então, aí você vai pegar uma representação de tempo do seu processador. Beleza? Object, né? Quando eu vou trabalhar com documentos inteiros, então quando eu vou colocar outro documento, um documento dentro do outro, como nós vimos também lá no exemplo anterior, ou colocar referências, né? Então nós vamos ver essa questão de referenciar outros documentos no decorrer do curso. Null, né? Então muitas vezes eu posso trabalhar com valor null, mas geralmente não faz muito sentido eu trabalhar com valor null, porque o que acontece? Se eu for pôr um valor null, muitas vezes é melhor eu não declarar aquele campo naquele documento. Então, eu posso não declarar uma chave num determinado documento. A menos que eu... não, eu vou pôr
aquela chave, porque em algum momento eu vou modificar aquele documento e vou pôr um valor para aquele documento. Então, eu já vou deixar aquela chave colocada dentro do meu documento. Mas, lembrando que não é interessante você trabalhar com grandes modificações de documento. É possível ser feito modificações? É, mas não é o melhor cenário. Então, geralmente, você tem a ideia do seguinte, documentos do MongoDB são ideais para quando você vai fazer bastante consulta e pouca manipulação de dados a posteriori da sua inserção. Beleza? Símbolo, né? Então, da mesma maneira de uma string, quando, por exemplo, eu posso pôr caracteres alfanuméricos aqui, aqueles códigos para gerar um caractere especial, um símbolo especial, que nós já conhecemos também, tabela ASCII, Unicode, essas coisas. Data, né? Então, armazenamento de formatos de datas e tempos no formato Unix, que nós já estamos acostumados também na maioria dos bancos de dados. Object ID, né, que nós vimos. Então, o Object ID ele é um tipo específico que o MongoDB implementa para você, quando você cria os seus documentos. Binary Data, para armazenar dados binários, aquilo que eu falei para vocês, se vocês quiserem, de repente, pegar uma foto, um mapa, algum conjunto de dados grande e converter ele em binário para ser armazenado no documento, é possível de ser feito isso. E a manipulação dele é mais fácil do que seria num caso de um banco de dados relacional, e por o nosso sistema de banco de dados ser escalável de maneira mais fácil, impacta menos no banco. Expressão regulares, né? Então, quando eu quero colocar expressões regulares aí para, de repente, através dessas expressões regulares, eu fazer alguma coisa dentro do meu sistema, eu posso usar também aí expressão regular dentro do meu MongoDB. Então, expressões regulares aí, muitas vezes quando eu tenho que fazer pesquisa em strings, é algo bastante interessante também, quando eu tenho que criar uma regra geral para um formato de string. E até um código JavaScript pode ser armazenado aí dentro do meu MongoDB. Então, um documento pode, de repente, armazenar coisas aí que vão ser suporte para tarefas específicas do sistema. Então, a demanda que vai dizer o que vocês vão armazenar dentro aí do banco de vocês. Professor, Então, vamos... Oi. no caso de armazenar uma expressão regular e um código JavaScript, o que difere isso de eu armazenar simplesmente uma string? É que, na verdade, o que vai acontecer? Quando você armazena uma string, você tem que pôr isso entre aspas duplas, e o MongoDB não vai tratar, não vai dar de ferramentas de tratamento específica para esse formato de dados, certo? Então, muitas vezes você tem ferramentas específicas que você consegue usar dentro do MongoDB para o tratamento desses dados. Você consegue puxar esse documento e chamar esse trecho JavaScript, por exemplo, dentro do prompt do Mongo e executar esse JavaScript, né, como fosse uma ferramenta do próprio Mongo. Ah, entendi. Beleza? Então ele te dá mais flexibilidade aí para manipulação, porque se você armazena como uma string, que nem você falou, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tratar isso como uma string e depois tirar isso, fazer a conversão para ele tratar de uma outra maneira, né?
Então, é a ideia, assim, de ficar mais transparente o tratamento aí desses códigos, né? Entendi. Certo. Mas isso seriam, assim, para aplicações muito específicas, né? Eu vou ver se eu consigo achar um exemplo depois, até para a gente, na prática, brincar um pouco com isso. Eu já li sobre o assunto, mas eu ainda não achei um exemplo para brincar, para pegar uma aula, a gente começar, porque a ideia é que a partir das próximas aulas eu vou, de repente, dar como tarefa para vocês, ó, instalem e configurem os ambientes aí para vocês terem tanto o ambiente MySQL como o ambiente do Mongo, e daí nas aulas nós vamos fazendo os comandos, testando, vocês já vão me dando feedback. Ah, funcionou, não funcionou, beleza? Ô, professor, Oi. é dar suporte especificamente só para JavaScript ou outras linguagens também? Por enquanto, só JavaScript, né? Mas aí seria no ambiente interno dele, né? Nada te impede de você pôr códigos de outra linguagem, acessar o documento MongoDB usando a outra linguagem que você queira trabalhar esses comandos e dentro da linguagem você conseguir executar os comandos que estão dentro do Mongo. Mas assim, dentro do ambiente Mongo. Então, se você for lá no prompt do Mongo lá, você não vai conseguir manipular as outras linguagens, só o JavaScript. A verdade é que na hora que nós começarmos a trabalhar com MapReduce, eu tenho até um exemplo, eu montei um exemplo para passar para vocês, para nós fazermos em aula, vocês vão ver que o código MapReduce dentro do Mongo praticamente é um JavaScript. Beleza? MapReduce, o que é, professor, perdão? MapReduce é quando eu quero pegar um panorama de dados que eu tenho lá e eu quero agrupá-los de uma certa maneira para ter uma visão diferenciada dos dados. Então, digamos assim, eu tenho lá, eu quero visualizar, por exemplo, em que época do ano eu vendi mais cerveja, por exemplo. Digamos que eu sou um dono de supermercado e eu quero visualizar em que época do ano eu vendi mais cerveja, certo? Tá tudo isso dentro do meu banco lá. Então, através dessa operação de MapReduce, eu consigo ir filtrando para ele me trazer resultados. Às vezes, um conjunto de dados não estão muito estruturados, mas acho que isso vai ficar mais visual no nosso exemplo quando a gente começar a fazer em aula, beleza? Show de bola, professor. Então, aqui, basicamente, nós temos aí um blog, né, relacional. Ele possui, basicamente, artigos com ID, título, data de publicação, conteúdo, categoria, tag, autor, status e a URL. As categorias possuem ID, nome e descrição. Os autores possuem ID, nome, foto, permissões, usuário, senha e uma biografia dos autores, certo? Além disso, nós temos os comentários. Então, se nós formos pensar isso aqui modelado relacionalmente, assim, bem didaticamente, nós teríamos algo com mais ou menos com essa cara aqui. Nós teríamos a tabela autor, nós teríamos uma tabela categoria, artigo, lembrando que o artigo pode ter um artigo categoria, e nós teríamos aí os comentários, né? Isso aí bem seria algo bem básico, né? Bem só para a gente
ter uma visão básica do que seria o nosso blog, beleza? Então, considerando o banco descrito anteriormente, o procedimento para montar uma tela de postagem de um blog completo seria fazer o quê? Fazer um select do autor, né? Inner join com o artigo, né? E baseado numa determinada URL. Então, isso aqui imitaria o quê? Basicamente, imitaria o nome do autor e traria o artigo, certo? Traria todos os aqui, artigo, ponto asterisco, imitaria todos os campos da tabela artigo, imitariam esses campos da tabela autor, beleza? Se eu fosse também pôr as tags, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer esse inner join aqui com subselect e mais esse outro select aqui. Então vejam que para montar a minha tela aí eu teria que ter vários selects aí, né, gente? Teria que fazer vários selects aí para montar uma telinha aí e selects usando join, usando subselect, usando um monte de coisa aí, um monte de conceito aí para vocês montarem uma tela de um artigo. Concorda comigo? Então, dentro daquela estrutura, se eu quiser montar uma telinha de artigo com o nome do autor, com o ID, com a tag daquele artigo, tudo seria mais ou menos aí, bem básico, seria essa estrutura aqui que nós usaríamos aí de SQL. Vocês concordam que essa estrutura é grande, né? Não é das maiores que nós já vimos, mas é uma estrutura relativamente grande que, se você não for bem organizado e não tiver o seu diagrama do banco, vira uma loucura realmente, né, Luiz? Esse select vira uma loucura dentro, porque você começa a se perder lá dentro, né? Então, ainda para exibir os comentários, eu teria mais um select, né? Então, só para montar a minha página, aí eu teria aí 4 consultas com os 2 joins diferentes. Então, uma página simples. Nós estamos falando de uma página bem simples. Então, não é algo tão trivial. Então, existe uma maneira de isso ser feito de maneira mais simples? Existe. A ideia do não relacional é você trabalhar de maneira mais simples. Mas seria só vantagem? Não. Você vai ter um certo nível aí de repetição de dados, né? Então você vai ter um certo nível aí de repetição e pode ter um certo nível aí de inconsistência. Então você vai ter que tratar esse tipo de coisa aí dentro da sua aplicação também, para que isso não se torne muito crítico, né? Então, aqui, primeira coisa que nós temos que pensar quando nós estamos pensando no modelo não relacional. As informações têm que estar todas no mesmo lugar, no mesmo documento, né? Porque senão não faz sentido eu usar um monte de chave estrangeira, ficar fazendo um monte de referência a outros documentos para montar a minha tela. Então, o que eu faço? Qual é a estratégia? Você substituir as suas relações por composições de subdocumentos. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o que faria parte de uma outra tabela e vão virar aí subdocumentos dentro do meu banco. Então, é isso que
que nós vamos começar a fazer, e nós vamos ver o passo a passo como nós podemos fazer isso. Porque a ideia é que, baseado com, vocês vão ver aqui nesse passo a passo, com algumas dicas básicas que eu vou deixar, eu vou propor um cenário para vocês, que vocês tentem montar aí um sistema de armazenamento de dados para usando o documento. Então, primeira coisa, vamos criar um documento que represente o artigo. Então, aqui, ó, abri e fechei uma chave, então estou falando que isso aqui é um documento, né? O underscore ID é o nome do meu documento. Título é o título do meu artigo. A data da publicação é o new date, que depois nós vamos ver como trabalhar com esse formato aqui. Então, nós vamos trabalhar com inserção de dados, nós vamos trabalhar com isso mais na prática. O conteúdo seria o nosso texto. O autor ID, eu vou fazer referência a um outro documento que existe, que é o nome do meu autor. Então, aqui eu ainda estou trabalhando com a ideia um pouco aí para manter um pouco a integridade referencial de ter dentro da minha collection um conjunto de documentos chamado autores. O status aí é para indicar se o artigo está ativo ou inativo, e a URL seria para indicar onde ele vai ser apresentado. Isso aqui é um exemplo só para nós termos uma ideia de como funcionaria o nosso sistema. Então, aqui, como vocês viram, a primeira diferença, né? Nós não temos mais o auto-increment, né? Do MySQL, por exemplo, que você manda um auto-increment, eu mando um valor numérico, ele gera um número lá que vai ser a minha chave primária, mas sim os Object IDs auto-incrementáveis. Então, cada vez que você insere um documento, o MongoDB tem um algoritmo que vai gerar um objeto único para aquele documento. Então, ele vai usar lá o clock do processador, ele tem algumas lógicas internas lá que ele usa para fazer a geração do meu Object ID. Vejam que não tem um esquema rígido, então posso ter artigos com mais informações e artigo com menos informações. E aquele ID autor? Aquele lá é aquilo que nós já falamos para vocês. É uma referência a um outro documento externo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso embutir o ID e o nome. Então, posso embutir um documento. Eu criei um documento autor aqui e já embuti dentro do meu documento. Então, a ideia mais usual é que você faça o mínimo de referência a coisa externa. Trabalhe sempre com a ideia de de subdocumento, né? Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Professor, a Anne perguntou aqui no chat, senhor, se pode ter Ah. mais de um Object ID, não gera problema no SQL. Não.
Na verdade, é assim, aqui eu tenho um documento que eu tenho um Object ID, certo? E aqui eu tenho outro. Então, aqui eu estou fazendo referência, não é gerado automaticamente, eu estou fazendo referência e já estou trazendo um nome. Então, eu já estou criando aqui dentro. Então, na verdade, aqui eu estou tendo uma certa redundância, porque eu posso ter uma outra coleção chamada autor, dentro dessa outra coleção, já ter esse documento com esse ID, com esse nome, e aqui dentro eu estou fazendo um subdocumento. Então, na verdade, aqui eu estou criando uma redundância, Anne. Então, esse Object ID aqui já é uma referência a um outro documento. Então, estou criando um subdocumento aqui dentro. O que é gerado, que vai ser o índice do meu documento, é esse primeiro aqui, 123 ABC aqui. Esse que vai ser o automaticamente gerado. O que eu fiz aqui em autor simplesmente foi uma referência de outro documento. Então, isso não me gera problema. Porque, na verdade, a ideia aqui do autor seria ser um subdocumento. Beleza? Tudo bem? Ô, professor, e poderia ser uma tabela igual a gente tem no relacional mesmo, que é cheia quase, tem 3 ou 4 chaves estrangeiras para relacionar com outras tabelas e tudo? Na verdade, a gente pensa sempre em documento único, né? Não Então, relacional mesmo, né? nada relacional. Se você tiver que Certo. pensar muito relacional, a Você faz ideia o é ir para relacional. relacional. É, Na verdade, aqui a gente desconstruiu o relacional, que é muito difícil para a gente, né? Eu, é, eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, de olhar isso aqui, porque, assim, a vida inteira estudando relacional, de repente, tudo que você estudou no relacional é contrário, né? Então, respondendo aqui a Anne, eu posso ter um Object ID do meu documento e dentro do meu subdocumento eu tenho um outro Object ID. Mas isso eu estou fazendo referência a um Object ID que existe lá fora, não é que ele foi gerado aqui para mim. Entendeu, Anne? Professor, desculpa cortar você. Na verdade, se a gente for levar em consideração tudo isso, a gente se enquadra mais ou menos no modelo conceitual, né, do banco de dados relacional, por exemplo. Então, se a gente seguir mais ou menos a mesma lógica, é praticamente a mesma que a gente vai usar no MongoDB, né? Obviamente que o resultado, né, talvez de desempenho e tudo mais, seja bem diferente, mas se você usar praticamente a mesma analogia, serviria para os dois casos. Uma das coisas assim, pense quando você está começando a modelar e você não aplicou todas as regras, né, de modelagem. Então você tem um modelo ainda que os documentos ainda estão meio misturados, né? A ideia é que você tenha sempre todas as informações que você precisa dentro de um único documento. Então, por isso, muitas vezes, quando você fala em sistemas, eles usam SQL e usam NoSQL também, né? Então, o que acontece? Você parte do seu sistema seria melhor estruturado. Então, por exemplo, eu vou, digamos aqui, pensando no nosso blog. Tem coisas que eu preciso que sejam mais estruturadas e tem na hora de fazer a consulta, como tem muita gente consultando, eu preciso que os dados estejam menos estruturados, né? Então, muitas vezes seria uma receita que a gente tem em vista aí do que o pessoal desenvolve trabalhar sempre com as duas tecnologias, né? Uma não necessariamente exclui a outra. Mas pensando aqui, a gente teria mais ou menos o que você falou, Guilherme. Seria algo assim, eu tenho uma modelagem que eu não apliquei o modelo conceitual sem pensar muito nas formas normais, né? Onde as coisas ainda estão meio misturadas, né? Embaralhadas.
É, Pensando aí na questão do autor, isso seria uma grande vantagem, né? Por exemplo, você poder referenciar, né, um outro documento e, ao mesmo tempo, definir um atributo para ele, né, como o nome do Luiz ali. Isso no modelo, no banco de dados relacional, assim, digamos, no padrão, né, nos mais comuns, seria praticamente impossível, né? Porque a sim. única forma de relacionar os dados seria por uma chave estrangeira e, por consequência, uma outra tabela. E aí, lá dentro dessa tabela, pode ter mais uma outra referência para outros dados. Nesse conceito, sim, realmente, no MongoDB faria mais, né, no MongoDB, mas no NoSQL faria mais sentido. Seria mais fácil É. colocar mais informações, né? Mas eu não sei o custo disso também, né? Para o MongoDB, é assim, aquilo que eu falei para você, se você não tiver que fazer alterações de dados, para ele ser não estruturado, para ele é melhor. O meu vai crescer, mas é muito mais fácil eu escalar. Então, por exemplo, eu preciso usar 2, 3 servidores para dar conta de armazenar a minha base de dados. Para ele é muito mais fácil fazer isso do que eu tentar particionar o meu servidor MySQL, por exemplo, né? E aqui, uma coisa que você poderia fazer, pense que, por exemplo, na hora de você montar a sua interface, você teria uma collection chamada autor que puxaria lá no seu list box o nome dos autores dessa collection. E na hora que realmente ele fizesse lá o texto e os comentários, você tivesse essa outra collection aqui. Então vejam que fica muito mais rápido, né? Os acessos, Uhum. né? A ideia do MongoDB é a agilidade de acesso e manipulação, né? Você conseguir ter o máximo de dados possível e conseguir minerar dados aqui de dentro, né? Beleza. Beleza? Então vamos lá. É... Então vejam que basicamente quando nós vamos fazer referência, eu já puxo dentro dos dados ali, eu crio um documento ali dentro daquele documento principal que vai ter os dados aí para montar a tela artigo. Então, quer dizer, na hora de eu montar a tela de exibição dos artigos, eu vou ter que buscar num lugar só. Então, isso vai ser muito mais simples de eu consultar, muito mais simples de eu consultar, consequentemente, o tráfego de rede, o tráfego de processamento dentro do servidor vai ser muito menor, né? Então, a coleção do autor original ficaria isso aqui. Então, vejo que fica bem parecido com a tabela original do SQL, não tem muito segredo, né? Porque aqui, como o autor era algo simples, eu já montei aqui. Aquilo que eu falei para vocês, basicamente, o que eu vou fazer? Digamos que essa collection aqui, essa coleção aqui, eu vou puxar dados para montar a interface na hora que eu estiver começando a digitar o meu artigo lá. Então, vou ter um list box, por exemplo, que vai trazer o nome do autor aqui. Então, aqui, vejam que uma coisa que eu evito também é ficar fazendo muita relação uma coisa com a outra, porque senão fica inviável. Então, eu quero saber quantos artigos que o Carlos Henrique publicou. Então, dentro da minha tabela lá de artigos, depois eu posso fazer lá uma consulta para indicar depois, criar um resultado de quantos artigos ele publicou. Então vejam que outra coisa que facilita a nossa vida também, né? Nós não precisamos aí de resolver relacionamento N para N, como foi
como nós vemos no modelo relacional, que nem o Guilherme já citou, seria como nós estivéssemos lá no modelo conceitual e está tudo resolvido. Então vejam aqui, ó, que na tag, o que eu fiz aqui na tag, que no modelo relacional era um N para N? Simplesmente eu coloquei aqui, criei uma tag, criei um array aqui, onde eu posso pôr todas as tags que estão relacionadas àqueles artigos. A mesma coisa a categoria aqui. A categoria, o que eu fiz? Criei um array, onde dentro desse array eu criei um documento e pus aí a categoria que o meu artigo pertence. Se ele pertencesse mais de uma categoria, eu teria mais um documento. Então, aqui, após o fechamento da chave aqui, eu poria um vírgula e colocaria outro documento. Lembra que eu falei para vocês que o array, eu posso pôr qualquer coisa dentro do array, inclusive um conjunto de arrays ou outros documentos? Então, vejam que eu consigo fazer muita coisa aqui dentro. Então, dentro do array, eu posso ter uma coleção de documentos também. Então, a ideia do campo multivalorado aqui, que é uma das questões das formas normais, a gente resolve direto aqui dentro do documento. Então, aquilo que eu falei, no começo, para nós, vai ser muito estranho pensar nisso. Para mim, até agora, é muito estranho pensar em banco de dados não relacional, porque fazem mais de 12 anos que eu estudo banco de dados e sempre estudei relacional. Para mim, é uma quebra de paradigma também estudar não relacional. Até por isso eu gostei de trazer isso para a pós, porque como eu sei que todo mundo aqui já trabalha com relacional, eu acho que todo mundo aqui aproveita a oportunidade de quebrar um pouco o paradigma. Então vejam aqui que eu posso ter uma collection categorias, né? Que dentro dela eu tenho lá os meus Object-ID e esse Object-ID foi gerado dentro dela. Então, qual é o meu problema aqui que me gera esse tipo de dados? Né? Aquilo que eu falei para vocês. Para inclusão, um não relacional é muito bacana, mas para quando eu tenho que fazer muita manipulação de dados, já me gera um problema. Se eu remover uma categoria, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no documento, na collection de artigos, verificar todos os documentos que possuem aquela categoria e remover aquela categoria dos documentos também. Então, assim, perfil de sistema, que você tenha muita manipulação de dados, você tenha muita alteração de dados, não é indicado, não é o melhor cenário para um não relacional. Por quê? Porque você não tem integridade de dados aqui, né? Então, você não tem lá o on-delete cascade e on-update, que ele deletou na tabela pai, a tabela filho também vai ser removida, né? Os valores da tabela filho também vão ser removidos. Então, quando você tiver um cenário que você tenha muita alteração de dados ao longo da vida do sistema de dados, seria ideal você não usar o não relacional. Então, o não relacional seria para eu gerar muitos dados, buscar inteligência dentro desses dados, mas não necessariamente ficar alterando esses dados. Esse é o perfil aí do não relacional. Então, do mesmo jeito que nós fizemos aí na categoria, vamos embutir os comentários dentro do documento do artigo, que eles fazem parte. Não faz sentido que eles fiquem fora. Então, aqui, ó, nós vamos ter aqui um artigo, o status dele,
e os comentários. Então, aqui eu vou gerar aqui uma outra chave aqui dentro e vou pôr os comentários. Posso pôr... Vejam que o comentários é um array do quê? De documentos, né? Então, conforme eu for aumentando os comentários, eu vou criando novos documentos aqui dentro. Beleza, gente? O termo hater está em moda hoje, né? E é o que acontece muito aí, principalmente nas redes sociais, levando em consideração que um blog pode ser uma rede social mais específica, é algo que pode acontecer. Beleza, pessoal? Até aqui, sossegado? Ô, professor, no caso, faz de conta, se eu estou armazenando os comentários aí de um artigo aí, então eu vou ter que tá fazendo alteração daí, né? Um documento, ou não? Eu vou ter que estar incluindo, né? Os comentários, né? Não sei. A inclusão no documento até que não é tão sofrida, né? Porque você está aumentando valores no documento. Isso não é tão sofrido. O que é mais sofrido é tipo assim, eu já pus um dado num documento, esse documento pode ter relação com outro documento, e eu ter que alterar, por exemplo, igual a ideia do autor. Eu tenho o autor, tem uma outra collection chamada autores, e eu modifico aquela collection no autores, eu tenho a referência aqui do autor no meu documento aqui do meu texto, certo? E se eu excluir o autor, se eu modifiquei alguma coisa no autor lá, eu vou ter que percorrer toda essa minha collection aqui também para modificar isso, para não ter inconsistência de dados. Então, é assim, quando você simplesmente só vai incluir por mais dados, sem ter que mexer no que já existe, até não é tão traumático. Agora, se você tiver que tá modificando o que já existe, alterando dados, principalmente se esses dados têm relação com algo que está em outra collection, isso já é mais traumático. A ideia é que se evitem até esse formato de você pôr muita collection, trabalhar com referência a outra collection, certo? Você criar um formato documento aqui, chave-valor, lembrando que um subdocumento não necessariamente precisa ter um Object ID aqui, certo? Então, por exemplo, eu poderia, por exemplo, ter aqui no autor, nome, Luiz, vírgula, sobrenome da Silva. Não precisaria ter esse Object ID aqui interno. Esse Object aqui interno existe no autor porque eu estou referenciando outro documento só. Então, poderia pensar até numa outra estrutura. Então, como que eu vou ter lá um conjunto de... posso ter uma tabela relacional ou um documento só para preencher um list box lá com o nome do autor na hora que o cara for escrever o artigo dele, ou ele vai se obrigar e se comprometer a sempre escrever o nome dele igual, aí eu vou ter que ter alguma estratégia para garantir uma certa integridade, mas não necessariamente no autor aqui eu precisaria pôr esse Object ID, teria que ter essa referência externa. O ideal é evitar essa referência externa. Do mesmo jeito aqui, que os categorias também eu poderia pôr direto aqui, criar um documento direto aqui, sem ter referência externa. Então, são coisas que dentro da sua modelagem, você vai ter que entender qual vai ser a dinâmica do seu sistema, para você ver qual a melhor estratégia que você tem para modelar isso. Ou, por exemplo, eu tenho lá um modelo relacional para gerenciar tudo isso, e
E conforme eu vou alterando o modelo relacional, eu vou gerando um documento atual só para consulta. Isso aí é aquilo que eu falo para vocês. Não tem muita receita de bolo pronto. Isso aí é só a experiência e o cenário que vai dizer para vocês qual vai ser a melhor estratégia. Beleza? Professor, só uma coisa. O que seria ideal, então? Seria ir salvando todos os comentários no mesmo documento ou gerando um documento para cada comentário separado? Mas daí depois eu teria que relacionar, né? Daí você tem que relacionar, fica algo que perde a razão de ser. Então, quanto menos, você pode salvar dentro do mesmo documento. Vai salvando no mesmo documento. Então, você vai pegar lá, nós vamos ver ao longo do curso como fazer inserções, que seriam as modificações dentro do mesmo documento, e inserir dentro do mesmo documento. Então, criar novos subdocumentos aqui nos comentários, certo? Show de bola. Beleza? Então, aqui, como nós vimos aqui, só foi criado um ID para quê? Para que você puder, mais tarde, poder listar o comentário, localizar esse comentário para você poder fazer a moderação dele, né? Então, como é uma collection, se eu não tiver um underscore ID, um object ID, o que vai me acontecer? Eu não consigo buscar ele, né? Eu não tenho como buscar ele. Então, nesse caso, brincadeiras aí dentro do... Tá cortando, professor. Tá cortando? Tá. Deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Sim. Ah, beleza. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então, aqui no comentário foi colocado Object ID simplesmente para eu ter um índice para buscar um comentário específico. Mas, dentro da nossa prática, das nossas aulas práticas, aí nós vamos fazer algumas brincadeiras aí para vocês testarem. Depois a gente pode até reativar esse exemplo aqui e tentar fazer no MongoDB e fazer alguns testes aí para ver o que fica melhor. Combinado? Então, ó, vejam que para daí, em vez de eu fazer aquele monte de join, um monte de coisa que eu tinha que fazer lá no SQL, eu vou fazer db.artigos, então artigos é a minha collection, find one, e vou passar o parâmetro da URL aqui. Então, esse parâmetro da URL aqui, cada artigo vai ter uma URL única, então aí eu consigo já localizar. Escrevi muito menos, né, gente? Ah, sim, uma linha só. Isso aí Uma tá uma linha maravilha. só resolvi aquele romance SQL inteiro. Por quê? Porque tá tudo num lugar só, né? Quando eu trabalho no relacional, apesar do meu usuário visualizar as coisas como se estivessem num lugar só, essas coisas, na verdade, estão em várias estruturas diferentes do meu banco, né? Então, pensando, por exemplo, numa nota fiscal. Uma nota fiscal, para o meu usuário, ele sai lá com um papelzinho impresso, bonitinho, lindo, maravilhoso, tudo num lugar só. Mas dependendo dos dados que eu coloquei naquela nota, eu fui buscar em 5, 6 tabelas diferentes, né? Então, é mais complexo. Beleza? Então, vamos lá. Agora, aqui é o nosso projeto. Então, basicamente, o nosso projeto aqui
é vocês criarem um modelo de dados aí, onde eu consiga armazenar as notas dos alunos. Armazenar todos esses dados que estão aqui. Então, a matrícula do aluno, o nome do aluno, o sexo, o e-mail, a série. Daí eu tenho as matérias que ele fez prova. Se essas matérias são daí dentro dessas matérias eu tenho três notas, né, para cada aluno. Daí eu tenho as matérias aqui eletivas. Tenho o telefone do aluno e se ele é voluntário, certo? Então, a ideia é que, dentro daquele modelo e seguindo algumas diretivas aqui, vocês vão tentando até a próxima aula, até já subir a tarefa no Moodle, para vocês me submeterem como ficaria o formato desse documento. Então, por exemplo, para o aluno, digamos, para um aluno, o João Nunes aqui, qual seria o formato do documento do João Nunes, por exemplo? Para eu armazenar todos esses dados do João Nunes aqui. Então, é isso. Esse vai ser o desafio de vocês aí. Então, façam entre vocês. Não precisa ser algo individual, pelo contrário, eu acho que vocês têm que conversar entre vocês, pesquisarem, irem digerindo um pouco de tudo que nós falamos na aula, lendo um pouco mais aí na internet para vocês fazerem um modelo. Então, qual seria o roteiro? Primeira coisa, agrupe os elementos do mesmo tipo. Elementos do mesmo tipo devem ser agrupados. Tem chave-valor? Se tem chave-valor, é um dicionário. Tem mais de um valor para aquela mesma coisa? É um vetor. Os vetores, os elementos do vetor são apenas valores. Então, um vetor simples. E dentro de um vetor eu posso ter um vetor de dicionário também, ó. Então, aqui, ó. Então, eu posso ter vetores simples, onde simplesmente eu vou ter valores, e vetor de dicionários, certo? E todos os elementos podem ser agrupados aqui dessa maneira. Então, eu tenho o elemento A, o elemento A vai ser um vetor que vai ter um documento B, esse documento B vai ter um vetor. Então, vejam que eu posso misturar as coisas aqui. Eu posso trabalhar, começo com um documento, esse documento vai ter um array, esse array vai ser um outro documento que pode ter outro array dentro, então posso fazer essas brincadeiras aqui com os meus valores, beleza? Pessoal, essa aula eu já coloquei no Moodle também, esses slides, então se quiserem consultar, fiquem à vontade lá. A gravação também vai estar disponível lá, apesar de eu ter posto para gravar um pouquinho depois do começo da aula, mas vai estar disponível, certo? E dúvidas quanto ao... Professor, Então, valores vazios, se eu tenho um campo que nem tem valor, eu nem preciso declarar, então? não. Então beleza. Por exemplo, pegando aquela primeira linha lá, ó, pegando a linha aqui do nosso... Xará aí. Do João Nunes aqui, certo? Ele não tem e-mail, então, na verdade, esse cara aqui você não precisaria nem declarar. Ou se você quiser pegar aqui o do segundo aqui, que já tem e-mail também, você pode declarar. Lembrando que esse cara aqui, ó, se você for pensar, e-mail é uma chave, que cada um tem o seu, um chave-valor simples, né? Então, aqui já seria um chave-valor simples. Sexo é um chave-valor simples, certo?
Nome é um chave-valor simples. Agora, nós podemos pensar que, por exemplo, matemática poderia ser um array com 3 notas. Então, eu estou dando, assim, algumas coisas para vocês irem pensando. Ou eu poderia pensar, esse cara aqui em matemática, português e geografia, eu poderia agrupar isso aqui dentro de um array, ou Um dentro de um array de um array. subdocumento. Então, brinquem com essas coisas. Olhem aqui, o que eu posso agrupar, o que não é único. Pensem, né, nessas coisas. Brinquem entre vocês aí durante a semana. Vão brincando. Se tiverem alguma dúvida também, mandem para mim no Moodle ou até no Teams aqui, a gente vai conversando, beleza? Beleza. O Luiz Certo? perguntou aqui, professor, no chat, senhor, Tá. se é possível criar estrutura de texto ou já vai fazer no MongoDB? Não, cria na estrutura de texto igual nós vimos na aula. Que na verdade aquela estrutura de texto lá, praticamente depois vocês vão ver que tá quase pronta para fazer o insert no MongoDB. E aí, Nós perguntou se temos é aqui, pra aula que vem ou aula que vem a gente ia fazer. Pra aula que vem, né? Pra gente ir fazendo, né? Durante a semana. vai fazendo. Qualquer coisa na aula que vem eu vou ajudando vocês a fechar isso aí, certo? Eu, de repente, aumento o prazo, a gente vai conversando, mas tentem fazer. Tentem fazer para a gente para ir exercitando também a visão de vocês. Eu sei que é chato, é complicado, banco de dados. Eu lembro quando eu comecei a fazer banco de dados relacional, eu queria chorar toda vez que eu tinha que modelar alguma coisa, mas não tem outro remédio. Tem que ir trabalhando para ir pegando o jeito. Beleza? Tranquilo, senhor. Eu acho que parte do paradigma é que no relacional você sempre busca não, vamos dizer assim, duplicar os dados. E no não relacional vai acontecer, no caso. No não relacional, a duplicação de dados é algo normal para ele, né? Você vai Sim, ter dados duplicados. é a busca do desempenho, no caso, né? Não é nem o armazenamento em si. A busca do desempenho. O que acontece? Quanto menos processamento você tiver que fazer para acessar seus dados, trazer o seu conjunto de dados, é melhor, né? Você vai ter um desempenho melhor, né? Sim. Você vai fazer menos books que índice, uma série de coisas que acontecem no não relacional que terminam ficando melhor. Tem uma série de fatores também, né, professor? Porque se você for pensar, acho que a gente estava discutindo isso na outra aula da infraestrutura de redes, a taxa, né, de transmissão de dados é muito diferente. Por exemplo, se você, pensando num contexto mais focado na programação, para você fazer uma consulta num banco relacional online, você vai ter que fazer o download dos dados. No não relacional, você já vai trazer os dados formatados, né, em formato de texto, basicamente. Então, isso aí você já ganha um pouquinho na questão do desempenho. Entre outros fatores também, mas principalmente na questão do desempenho. E também, hoje, com boa parte das aplicações já trabalham, né, com retorno praticamente em JSON, né, ou qualquer outra, XML, JSON, qualquer outro formato, que é basicamente texto, fica mais fácil para você manipular os dados. Agora, para você trabalhar com banco de dados não relacional, você tem que, por exemplo, consultar lá, fazer um select, pegar os dados, transformar esses dados em JSON para depois entregar para, né, para quem quer, por exemplo. A aplicação que na verdade, se você achou o documento já está em JSON. Sim, isso você não precisa hoje converter, ele já está no formato. Exato. No Agora ele já está.
Já está No banco de no dados gate. relacional, você Ah, teria sim, que no banco de fazer dados essa. relacional você precisa fazer a transformação. Exatamente. Realmente. Então, acho que o Você ganho tem esse tempo de processamento. Seria mais nesse sentido também. Ah, sim, é aquilo que eu falo, gente. Não existe solução mágica. O que a gente tem percebido dentro da informática cada vez mais é você ter um conjunto cada vez mais diverso de tecnologias e ferramentas. Esse conjunto diverso de tecnologias e ferramentas funcionam melhor em determinados cenários e piores em outros cenários. Então, nós, como profissionais da área, o que nós temos que fazer? É conhecer o máximo possível dessas ferramentas e entender as vantagens e desvantagens delas. Para quando a gente pegar um cenário de desenvolvimento, você falar, ó, aqui resolve melhor dessa maneira, nesse outro ponto resolve melhor dessa outra maneira, não tem, não tem solução mágica. Por mais que se fale, a ideia de você criar ferramentas que convirjam para você usar uma coisa só é um sonho de todo desenvolvedor, mas a gente está indo no caminho contrário, né? Então, por exemplo, se você pega os frameworks para desenvolvimento web, hoje a gente tem um pacote de framework de desenvolvimento web. Você pega hoje desenvolvimento mobile. Você tem um monte de jeito diferente de você desenvolver mobile. Então, assim, o que eu percebo cada vez você tem mais tecnologia. O que você tem que fazer? Você tem que procurar, pelo menos, entender a alto nível como funcionam essas tecnologias e tentar escolher o melhor conjunto de ferramentas possível para resolver o que você quer resolver. Do mais, eu não sou aquele cara, seus problemas acabaram. Adote o MongoDB e a sua vida vai ser outra. Não é assim, pelo menos a minha visão, não é assim que funciona. Certo? Cada vez vai ficando mais complicado porque a gente tem que começar a entender de mais coisas para poder tomar decisão, né? De qual ferramenta usar e para qual serve cada. Vai ficando mais complicado cada dia. Mas vamos Exato. também, vamos A lá. velha história. Uma coisa que eu sou muito crítico do nosso mercado de TI é que a gente tem ter cada vez um conhecimento mais amplo para na hora do salário no final do mês ser de um office boy, né? Tem que saber hoje em dia até consertar ar-condicionado, né? Hoje o cara que está começando na área de TI, o cara se vira com tudo, né? Eu já trabalhei na área de TI que na mesma empresa você trabalhar com suporte, desenvolvimento, atendimento a cliente e mais alguma coisa aí. E ainda ia fazer café de vez em quando. Beleza, pessoal? Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Aqui tranquilo, senhor. Então, estamos encerrando por hoje, certo? Daí, durante a semana, vocês dão uma olhada nesse problema que está aí no slide, vão pensando, debatendo entre vocês aí, e na próxima semana a gente faz uma análise junto aí. Daí vocês vão, de repente, subir o que vocês fizeram, até onde vocês chegaram, e a gente vai fazendo uma análise junto dos resultados. Pode ser? Pode ser, sim. Tranquilo. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo aí, gente. Obrigadão, Vamos senhor. vamos